Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro. Peço licença e bênção ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, a ti, Benzedor, para a gente começar mais um episódio. Benzedor, quero conversar com o senhor hoje a respeito das transformações que são possíveis acontecer ao longo da jornada de um espírito. A gente sabe que muitas pessoas acabam, depois que desencarnam, percorrendo trajetórias dentro do umbral e alguns desses espíritos acabam se tornando obsessores e praticam iniquidades lá dentro, né? E a partir do momento em que esse espírito tem contato com uma faísca do bem, esse poder transformador que a luz exerce sobre todos nós, pode sim tocar esse irmão que ainda é necessitado de luz e fazer com que ele estude, com que ele se aprimore e use aquele conhecimento que antes era colocado em prática no mal para começar a praticar o bem. O que o senhor pode nos falar sobre esses espíritos, Benzedor? A bênção do grande pai, a bênção da grande mãe para todos, dos mentores salutares e luminosos, a ti, querido repórter, bênçãos e luz. Repórter, eu poderia te dizer assim que todo espírito sempre tem uma elevação, sempre tem virtudes e sempre tem falhas e fraquezas. O que vai diferenciar um do outro é qual dos dois polos nós vamos resolver trabalhar. Então o benzedor diria assim, na terra ou fora da terra. Se soubermos explorar o bem e a luz, a centelha divina que existe dentro de todos nós, a tendência será crescer, evoluir, elevar-nos. Se fizermos o contrário, será decadência, será decair, até o ponto de transformarmos em ovoides. Quantos ovoides tem no umbral? Em zonas baixas. Então, o benzedor diz assim, eu procuro trabalhar dia após dia, assim, um passo de cada vez, não tenho pressa, prefiro e busco a calma, mas avançar a cada dia um pouquinho. E como espírito encarnado que sou, repórter, todos nós temos nossas falhas, nossas fraquezas e procuro trabalhar, explorar cada uma delas um pouquinho a cada dia, mas ir de encontro à elevação e à evolução. Isso que aprendo com os mentores e sempre me dizem, todos vocês estão aqui para isso, trabalhar as virtudes, para quando chegar do outro lado da vida, vocês chegarem com uma bagagem imensa de sabedoria, não de maldade. E por um outro lado, Benzedor, tem aquelas pessoas que enquanto estão encarnadas buscam fazer mal a outras pessoas, buscam conchavos com seres negativos, assim, com seres que precisam de luz para conseguirem até agir de uma forma a interferir no livre-arbítrio de outras pessoas, né? Como a gente já conversou em outros episódios, aqueles feitiços de amarração, entre outras maleficências que são exercidas. Esses espíritos, essas entidades que atuam diretamente nesses processos obscuros, assim, elas, não dá para dizer que elas não têm conhecimento, elas, por mais que estejam agindo contra o bem maior, elas sabem o que estão fazendo ali, correto? Realmente, como o benzedor está sempre dizendo na repórter, cada causa é um caos, cada espírito um espírito, cada pensar um pensar. Mas eu te diria assim, eu vejo muito disso assim nos dois ângulos. Porque assim, os encarnados atraem os desencarnados. Os desencarnados atraem os encarnados. Vai depender da afinidade de cada um. Se nós gostamos de servir, do bem, da caridade, repórter, em qualquer lugar que nós estivermos, nós vamos atrair o bem, sim. E, é claro, o mal ele está sempre à espreita. À espreita por quê?
vendo nossos certos pensamentos e certas vibrações nossas. Quando nós baixamos a vibração, quando nós erramos, vacilamos ou fraquejamos, nós baixamos a vibração e entramos na vibração do mal, de seres atrasados. Mas o benzedor te diz assim, repórter, eu tenho visto muito isso no dia a dia, sabe? Como sempre fui muito procurado, sou procurado e aprendo muito com cada caos. A cada um que chega com um problema, é no mínimo 2 desencarnados que estão junto. Ou lutando para ele ou ela evoluir, ou lutando para decair. E isso me ensina muito sempre. Nós, médiuns, o benzedor, o nosso trabalho é em tempo integral. Tem o trabalho que fizemos no nosso físico e tem aquele trabalho assim que quando chega a noite nós fizemos no astral. E o benzedor te diz assim, ó, na terra, aqui mesmo assim, o benzedor sai assim, na nossa cidade, diríamos assim. A nossa cidade é repleta-se por desencarnados. Um exemplo assim, a população da nossa cidade, que é pequena, de desencarnados é bem mais do que o dobro do que a carnal. E eles vagando, porque é de tempos, né? Alguns pedem socorro, outros trabalham suas vinganças, suas mesquinhas, outros procuram orientação, outros vêm com os encarnados, os dois na mesma vibração às vezes. Outros para agradecer, outros desencarnados pedindo por outros também desencarnados. Então nosso trabalho é integral e com certeza tem aqueles que estão no mau caminho e estão começando a se acordar para o bem, estão a cansar do mal. E essas pessoas que estão trabalhando no mal, o conhecimento delas pode ser usado depois para o bem? Com certeza que sim. É passado uma peneira, mas quando tu aprende a manipular energias, repórter, com certeza que tu podes inverter sim, usar muito do conhecimento que tu usou para o mal, usar em favor do bem. Não tem as forças psíquicas, não tem as energias curadoras, aí o espírito só tem que invertê-las, canalizá-las. Se tu aprender a lidar com energias, tu vai também aprender a canalizá-las. Se tu usou ontem para o mal, tu sabe meios de usá-las, utilizá-las para o bem. É como eu já vi e vejo, para mim é natural essa parte, repórter, muitos de nossos doutores da medicina da Terra hoje, para nós leigos, eles têm um grande conhecimento, né? Ou diria-se um grande estudo. Vamos dizer um cirurgião daqui do nosso plano, que estudou, que se aperfeiçoou e hoje é um cirurgião realmente. Quanta contribuição para o bem, para a saúde, para a luz, para a cura. Mas quando esse passa para o outro lado da vida, repórter, benzedor tem que te dizer algo. Precisa se aperfeiçoar muito. E muito mesmo, e talvez todo aquele conhecimento que ele usou aqui em cima na Terra, lá não sirva para quase nada. Então, respondendo a tua pergunta, sim. Mas sempre temos que nos aperfeiçoar em tudo. Se sentarmos e dizer assim, eu fiz um doutorado em tal área, eu sei tudo, não. Aí, para quem realmente sabe, tu terás que começar do zero. É como a gente conversa em vários contextos, né? O conhecimento que a gente adquire, nada tira da gente, né? A gente aprendeu, aquilo tá em nós. É assim como a gente estuda para praticar aqui na Terra antes de encarnar, a gente também, quando volta para a verdadeira casa, a gente acaba tendo que estudar mais e mais lá para seguir crescendo e evoluindo. E o senhor trouxe um ponto que é aquelas pessoas que estão vagando por aqui, muitas vezes, né? Que estão presas à terra ainda, aqueles espíritos que estão em nosso meio. E isso me lembra dos obsessores, porque muitos desses espíritos que estão vagando, às vezes até na intenção de estar perto de alguém que amam, que estão apegados, podem acabar, mesmo sem querer, se tornando obsessores por estarem ali perto. Só que existe um outro lado da obsessão, que eu queria que o senhor trouxesse um pouco de informação para nós,
que são os obsessores do bem. Aqueles obsessores que estão a serviço da luz, que ainda que obsediando uma pessoa, é para ajudar aquela pessoa a conseguir pagar uma dívida. Existe isso, benzedor? Realmente existe. Repórter, o espiritual é infinito, né? E o nosso conhecimento aqui em cima, pelo menos quando estamos no físico, no corpo, é limitado. Então existem sim esses obsessores que fazem cumprir a lei de causa e efeito, né? Talvez onde tu fez alguém sofrer, o amanhã alguém te fará também sofrer, e eles lutam assim para te cair nas mãos desse opressor que nada mais é do que lei de causa e efeito. Existem sim também, sim, os obsessores do bem, como o bom repórter lê e sabe que eles existem. E já vimos quantos causos. E nesses casos, benzedor, esses obsessores, eles têm falanges? Como é que é a organização desses espíritos? Sim, realmente, tem falanges, que falanges quer dizer famílias, né? Composta de seres que pensam iguais, que vibram na mesma vibração, que vêm do mesmo contexto, personalidades parecidas, muito próximas. E repórter, eu te digo assim, é fascinante esse caminho, porque pro benzedor assim é natural, sabe assim que hoje pouca coisa assim me surpreende, porque eu tenho que agradecer muito, os mentores estão sempre comigo, estão sempre a me orientar, e o benzedor te diz assim, a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, sabe? A gente amadurece muito mais com os erros do que com os acertos. Não é pensar assim, então eu vou errar para aprender. Não, aí tu estás planejando o erro, e é diferente, né? Mas quando a gente erra, sempre tem um peso, e o erro, a dor te ensina muito mais, te prepara muito mais. Ele sempre me diz assim, o comodismo jamais vai te ensinar algo. O comodismo não te leva a lugar nenhum, a não ser a perdição. Repórter, o benzedor tem isso, assim, eu gosto das coisas simples, o lado simples da vida. E tu na simplicidade, tu prestando atenção na simplicidade, a simplicidade te ensina, te encanta e te purifica. Eu quando me diz, ai benzedor, assim, ó, tu falou com tal ser, passou tal tempo assim, esse ser apareceu para mim e me disse assim, ó, conversasse com tal pessoa. E eu penso assim, não. E aí ele diz, o que chamas de benzedor? Ele não te diz que tal tempo conversarias comigo. Eu sou o teu mentor. Aí a pessoa vem assim, me agradece, senta, se emociona. Então o benzedor diz assim, mas tudo isso assim é um caminhar que é uma trajetória que tem tempo, tem hora, tem momento, a gente acerta, a gente quer acertar, mas muitas vezes a gente querendo acertar, a gente erra. E aí tu senta, tu repensa, e o benzedor é de fazer isso, e ao fazer isso, tu começa a corrigir e a te corrigir. E é fascinante, é lindo, quando tu podes ajudar o outro, às vezes só com palavras, repórter. E isso para o benzedor me acontece todos os dias, e é fantástico sentir o agradecimento, sentir a melhora no outro, porque dentro de nós é maior ainda, independente que esse outro seja encarnado ou desencarnados. Nós aqui no físico e nós fora dele, nós continuamos a ser seres humanos, almas humanas. E essas almas humanas, benzedor, acabam passando por vários tipos de processo depois no espiritual, de aprendizagem, de vivências, enfim. E alguns espíritos acabam descobrindo missões que fazem com que eles vão para algumas escolas, por exemplo, e que vão transformar esse conhecimento que foram adquirindo nessas experiências, às vezes até negativas, para poderem transformar em positivas. E dentro dessas escolas, assim, a gente vê, por exemplo, escola para se tornar Exu e entre outras coisas.
É sim, realmente, repórter. Escolas do outro lado da vida é o que mais tem. Escolas de preparação em todas as áreas e meios. Mas eu te digo e dou um exemplo de mim. Uma das grandes escolas que eu tive, que eu tenho, é meu pai carnal. Meu pai carnal, desencarnado, eu vi várias vezes em zonas umbralinas. E por um tempo aqui nós fomos muito unidos e depois muito desunidos, por causa de tudo aquilo que quem acompanha o podcast, nós já relatamos, né, repórter, um pouco da trajetória. E hoje eu, de toda a minha irmandade, eu sou o ser que ele mais se comunica, que tem o melhor alcance, diria assim. E vejo a trajetória desse espírito assim, que acerta, erra, e eu daqui do lado carnal aprendo muito com ele lá do lado espiritual. Que a força não está na braveza, a força não está na força física, a força não está na ignorância, a força não está de tu falar a última palavra sempre, repórter. Porque tem que te dizer assim, que nós estamos a falar em espíritos que regridem e que depois usam aquela energia que o atrasava hoje em prol do bem, né? Canalizou. Meu pai, assim, foi um espírito muito orgulhoso aqui em cima. Tudo ele que dava a última palavra. Se não era do jeito dele, era errado. E, repórter, ele desceu às zonas umbralinas por mérito próprio. Da arrogância, do auge da arrogância, do auge do vício, do álcool, do cigarro, de uma pessoa explosiva, de uma pessoa descontrolada, de uma pessoa que desrespeitou o ser feminino, que tudo era com violência, com os filhos, com mulher, ou com homem também. Então, são dispositivos que o benzedor alerta, diz e presta atenção, que nos levam a essas zonas, que fazem nós nos apequenarmos aos olhos do grande Pai. E até hoje, assim, ele se comunica muito comigo e já melhorou muito. Mas aí os mentores me dizem assim, ele precisa melhorar muito para evoluir. E tudo aqui tu consegue ajudar ele muito. E aí o benzedor te diz assim, como eu consigo ajudá-lo muito, repórter? Pedindo por ele, rezando por ele, fazendo o Sagrado Rosário por ele. E aí, para minha grata surpresa e emoção, eu pedindo por ele, para aqueles que são atrasados dos meus, dos outros. Os mentores me dizem, os teus começam a serem ajudados porque tu pede pelo dos outros. Então, quando nós ficamos naquele círculo que só para os nossos, que nós nos preocupamos só com os nossos, repórter, nós não estamos fazendo o bem. Nós estamos super protegendo e isso é maléfico. Então, é um exemplo que eu te dou assim, que o bem é para todos e a gente tem que... E temos que perdoar, né, repórter? Meu pai mesmo não perdoava ninguém, não sabe perdoar nada. Uma amizade não dava valor, se terminasse nunca mais. Um relacionamento nunca mais, um filho que não seguisse o que ele ensinava não era mais filho. E hoje ele está o oposto disso, trabalhando o oposto disso. Perdoar, ajudar, servir e usar com todas as relações sentimento e humildade. São traços que a gente vai aprendendo e vai trabalhando, né, benzedor? E a faculdade da vida tá aí para nos ensinar isso. Coisa que acredito eu que a teoria em si não conseguiria nos ensinar, mas que na prática, errando e aprendendo, como o senhor mesmo trouxe, a gente consegue crescer e evoluir mais se a gente presta atenção naquilo que estamos aprendendo, de fato. Então, quero agradecer ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, agradecer a ti, benzedor, por mais esse momento de esclarecimento. Repórter, e terminando aqui, então, o benzedor te diz assim, quando tu ajuda o outro, teu próximo, sem olhar parentesco, sem olhar status, condições, repórter, tu termina ajudando muito os teus próprios. Os teus próprios são ajudados quando tu age assim.
Agora, aquela mãe, aquele pai que quer proteger os seus de tudo e de todos, que corre para amenizar os problemas dos seus, tudo e todos os problemas, não estás a fazer o bem, estás a enfraquecê-los, porque na nossa falta, na falta do pai e da mãe, que será daquele filho e daquela filha? E aí tu pensa que tu vai partir, não, tu só saísse do físico, tu fica aqui vendo as decaídas dos teus, porque tu super protegeu. E nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para forjá-los. Alguns tombos, alguns tropeços, algumas falhas têm que ocorrer para nós aprendermos, se não for por amor, pela dor, para nós nos forjarmos. Então a minha grata felicidade repórter, eu há um tempo atrás, falando isso do meu pai, das zonas umbralinas, né, que já o contexto é esse de a gente canalizar energias, né, transformar más em boas. Ele é um que faz isso, e há pouco tempo eu entrei em contato com minha avó, e aí eu descobri algo assim que eu não sabia. Ela é ancestral de escravos, minha avó paterna. Descobri que tem um vasto conhecimento também, repórter, por vir da onde veio, por vir do sofrimento, da dor, do julgamento, do pré-julgamento, de vir daquele julgamento que negro é nada, que negro é pouco, que negro é isso, que negro não tem alma. Não é o que ensinavam nesse tempo da escravidão. Negro não podia ter fé, negro era sem fé, negro era o contrário. Então eu fiquei muito feliz assim quando soube descobrir isso, e ela ajuda assim muitos dos meus ignorantes de hoje. E tu vê que nessa última encarnação dela, ela, depois de uma certa idade, ela teve um AVC e ficou na cadeira de roda, repórter. E hoje é um espírito sábio, porque aceitou o que veio para passar, corrigiu muitos dos erros, e hoje assim faz parte da corrente africana. Então por que o benzedor diz que eu descendo da corrente africana, da corrente indígena? Nós, na verdade, sabemos muito pouco de nós mesmos. Então, o benzedor diz assim: o bem é sublime, o bem pode tudo e o bem sempre vence. Uma luz do grande pai, uma luz da grande mãe e um axé a todos e todas de nossos mentores luminosos e salutares. E a ti, querido repórter, bênção. Gratidão a quem nos escuta e nos ajuda a compartilhar essa semente, esse caminho de luz. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.